Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais do despertar espiritual, despertar da consciência. Quando a gente começa o nosso despertar, as coisas começam a fluir, a acontecer, geralmente a nossa vida tende a virar assim de ponta cabeça. Porque a gente começa a encarar uma realidade que a gente nunca tinha parado para analisar. Tudo que acontece na nossa vida a gente tem uma outra percepção e uma outra perspectiva relacionada àquela situação específica, ou onde você está trabalhando, ou como você se relaciona com as pessoas, enfim. E a gente passa por um profundo processo de desconstrução inicial. Nossa, quantas vezes a gente já se perguntou, nossa, não era tão mais fácil quando a gente estava ali no dia a dia, no automático, sem saber de tudo isso, né? Porque quanto mais você sabe das coisas, mais você se abre, mais responsabilidades você vai tendo, né? Porque você tem mais consciência, e quem tem mais consciência precisa ter atitudes de mais consciência. E ninguém te impõe isso, você, por própria natureza, de acordo com o tempo que vai passando, com a jornada, você vai entendendo a importância disso tudo. E a importância de ter, né, atitudes conscientes, uma mente consciente e expandir. Então, como ter uma vida equilibrada, né? Primeiro você tem que começar por si mesmo. A gente não adianta querer mudar o mundo se a gente não mudar nós mesmos primeiro. Porque o mundo de fora e a nossa vida é um reflexo do que a gente tem dentro e do que a gente está trabalhando internamente. Então, analisando a nossa vida, o que a gente pode melhorar, quais são as nossas atitudes com relação a tudo. Estamos no trabalho, no ambiente de trabalho, surgiu algum problema, surgiu alguma coisa, como a gente encara aquilo, como que a gente analisa. Aos pouquinhos a gente vai se melhorando, né? Às vezes a gente tem um problema maior no lado de conversas ou entendimentos, ou a gente tem um problema maior com relação a traumas, ou um problema maior com relação a perdoar. Cada um vai ter algo ali que é um pouco mais difícil de estar olhando, de estar atravessando, encarando. Então a gente tem que primeiro fazer a autoanálise para ver quais são os pontos que a gente quer melhorar. É a primeira coisa. Lembrando que assim, você vai falar assim, puxa, mas tudo que tá fora é reflexo do que tá dentro. Gente, mais uma vez, né? A gente mora, né, vive numa realidade, terceira dimensão, que ela é dual, né? Então nós temos, todos nós dentro de nós, né? A luz e a sombra. Então aquilo que a gente já falou em outros vídeos, já não adianta a gente querer ficar negando nossa sombra, as coisas ruins que a gente tem, nossos defeitos e tudo, porque aquilo que a gente resiste, persiste. Então assim, isso inclusive que a Aline está falando ajuda nessa aceitação e integração da sombra, né? Em você, de fato, olhar de fora como observador e entender onde você pode melhorar. Nesse início, principalmente, as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas experiências, são como um espelho. Elas refletem o que a gente precisa melhorar e expandir, né? Desapegar das nossas crenças, que são muitas vezes limitantes mesmo. Até julgadoras mesmo, exatamente, né? E dar um próximo passo. Então, para você ter um equilíbrio no seu despertar, no seu desenvolvimento, despertar, como a gente já falou, ele nunca acaba, é eterno. Conforme a gente vai mudando de consciência, expandindo a consciência, tendo mais experiências, entrando em contato com informações novas ou com seres ou com dimensões, a gente vai tendo um leque maior de conhecimento e vai podendo aplicar isso na nossa vida. Como ter um equilíbrio é uma coisa que a gente está sempre buscando, né? Ter uma harmonia entre tudo, entre o nosso processo como um todo, espiritual, físico, mental, emocional, e a nossa missão de vida, a nossa missão de alma. É tudo como se tudo começasse a se encaixar quando a gente começa a despertar a consciência. E aos pouquinhos a gente vai se conhecendo melhor. Enquanto a gente está iludido pelo mundo da Matrix, a gente não conhece a gente. A gente conhece o nosso ego. Esse sim a gente conhece muito bem, porque a maioria das atitudes que a gente toma quando a gente não tem a consciência expandida é baseada apenas no ego e do nosso modo de defesa primitivo.
Quando a gente começa a desencadear várias outras coisas, o desenrolar, né, da expansão da consciência, conhecer novas coisas, novos assuntos, novas pessoas, entender melhor da Novas energia, perspectivas. a gente tem novos olhares também. Então a gente começa a conhecer o lado que a gente não conhecia de nós mesmos, que é o nosso lado de amor, de compaixão, de querer a mudança, de ser a mudança, contribuir. É um admirável mundo novo, né? Então aí acontece o seguinte, você começa a despertar, aí pode acontecer, né? De vir aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque você olha para você no passado, você observa, analisa tudo o que aconteceu, né? De experiências, em relacionamentos, trabalho, no dia a dia, enfim tal. E você pode sim se sentir culpado por coisas que você fez, né? Que hoje você considera errado, ou ruim, ou mal, né? Então, a culpa em si é uma coisa que de fato balança bastante a gente, que deixa a gente bem instável, né? Desequilibrado com relação a uma vida mais tranquila. Então, se você se encaixa nesse sentido, se você olha para trás com arrependimento, com culpa, essas coisas, não seja tão duro com você mesmo. Se perdoe, né? Integre o passado. Né? Porque que acontece? Você agiu da melhor forma que você achava que deveria agir naquele momento, com a consciência daquele momento. Então, não tem errado, não tem certo. Foi uma experiência que trouxe um aprendizado e hoje você enxerga que poderia ter sido feito de uma outra forma, né? Mas hoje você tem a consciência um pouco mais expandida do que você tinha naquele momento. Então, se perdoe, integre aquele passado, seja grato por todo o aprendizado, né? E deixe fluir. Não deixa com que isso influencie o teu processo atual, porque a gente tende a estar muito no passado, nas coisas que a gente deveria ter feito diferente e não fez, e no futuro. E na verdade a gente precisa viver o presente, analisar nosso processo no presente, para poder ter esse equilíbrio, essa harmonia. Justamente. Não adianta a gente querer ficar pensando muito no que a gente fez e tudo mais, e não olhar para o que a gente está fazendo agora, porque a gente está julgando a nós mesmos naquela época. Então a gente precisa entender isso profundamente. Como a gente compreende os erros das nossas crianças quando são pequenos e eles estão ali com o ego aflorado, a gente tem que compreender que eles estão entendendo ainda o que está se passando com eles, né? Eles não sabem o que é emoção, o que é tudo. Não sabem lidar com eles isso não sabem tudo, lidar. Né? Então a gente entende aquilo. Quando eles rabiscam a nossa parede branca, a gente entende que aconteceu, porque eles são ingênuos ainda. Então a gente tem que lembrar disso quando a gente está se olhando. Que a gente também foi ingênuo, porque a gente não tinha a expansão de consciência necessária no momento para admitir que aquilo ali estava num caminho que não deveria. Estava em alinhamento com um propósito maior. E assim como a gente olha pra gente, pros nossos processos, e tem que ter compaixão de nós mesmos em várias fases da vida, a gente tem que ter compaixão com as pessoas que ainda estão no processo de sair da Matrix. Nossa, esse é um ponto super importante, gente, porque o que acontece? A gente muitas vezes cai no despertar, começa a conhecer um monte de coisa, começa a estudar um monte de coisa chega até a gente fica então alucinado com um monte de informação bacana nova que chegou pra gente. O que a gente quer fazer? Compartilhar com todo mundo. Só que nem todo mundo está aberto para ouvir ou até mesmo pronto. Cada um tem um tempo, né? Justamente. Tem que respeitar o tempo do outro. Então é muito importante respeitar a jornada do outro. Assim como você teve o seu momento do despertar e veio do jeito que veio, que foi único e exclusivamente seu, porque cada um tem um jeito diferente, para aquela pessoa pode acontecer de um modo diferente. Ou até pode não acontecer, porque de repente a programação que ela escolheu foi vir para essa vida aqui para viver realmente no automático, imerso na ilusão da Matrix, assim por diante. Exatamente. E como a gente busca esse equilíbrio é fazendo esse tipo de autoanálise, olhando para os nossos processos, vendo se a gente está julgando alguma coisa que já foi, ou se a gente está julgando alguma coisa que ainda vai ser e não está olhando para o presente. É a primeira coisa. Esse é outro ponto importante que a gente fala, sobre o futuro, né? A gente olha muito para o passado, olha para o futuro também. É tão importante a gente estar presente no momento, estar vivendo no presente, tudo de forma consciente. Né? Se a gente fica muito preocupado com o futuro também, com o que vai acontecer, com o que vai ser, pode proporcionar ansiedade, né? Pode trazer diversos sentimentos
que vão te afastar de viver o momento presente com mais consciência. E te tirar, né, da vibração de realmente expansão. Porque quando a gente se preocupa muito com o futuro é porque a gente não confia no que está acontecendo. Não confia na nossa própria vibração e naquilo que a gente está atraindo para experienciar. E quando você manda muito uma mensagem de preocupação com o futuro, você vai acabar entrando em ressonância com aquilo, com experiências que vão te deixar cada vez mais preocupados com o futuro. Tudo que você emana para o universo, isso reverbera e volta para você. Isso bate e volta, vai e vem. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está emitindo. Para ter o equilíbrio, a gente precisa também estar com a energia o máximo possível, vibrando com uma certa estabilidade, né? Sem oscilar muito. É claro que nós somos seres que temos emoções, sentimentos, a gente às vezes está 8, 80, enfim. Mas a gente tem que buscar o máximo possível estar nessa vibração. Então a meditação ajuda muito com relação a isso, com o melhor entendimento dos nossos processos, do que a gente está passando, do que a gente passou. Alimentação, ter uma alimentação mais equilibrada, fugir dos embutidos, enlatados, tudo que está meio pronto, embalado em caixinha. O quanto mais natural possível, mais próximo da sua casa possível, melhor. Quanto mais orgânico, próximo da terra, né, sem agrotóxico, quanto mais limpo e puro, melhor. Mas se a gente não consegue, existem outros processos que a gente pode fazer de limpeza e tudo mais, mas sair do supermercado, das coisas de latinha, as coisas muito, sabe? Vamos fugir disso e ir mais pro natural. Outra coisa é você estar bem, estar vibrando bem, na paz. A gente fez no final de semana um encontro onde foram tocadas tigelas de cristal. Nossa, muito legal, né? A gente sentiu uma diferença, nossa, fenomenal, muito grande. E a gente tá ainda com esse sentimento de paz, de harmonia. Então, busquem coisas que façam você se sentir dessa maneira, sabe? Saia um pouco do seu dia a dia, da sua rotina. Vá num lugar diferente, vá para um parque, fazer um encontro desse, um encontro de meditação, ou um encontro de yoga, ou bate-papo, conversa, ou vai nadar na piscina, no mar, coisas diferentes, façam coisas diferentes. Esse é um ponto importante que eu estava comentando, porque parte também de levar uma vida equilibrada depois do despertar é ter o aterramento, né? Então, aterramento... Contato com a terra, envolve tudo isso que a Aline está comentando aqui agora, né? Então, fazer atividade física, ter contato com a natureza, contato com as pessoas, né? A palavra aterramento já tem ali, né? Terra, aterramento. né? Então, é uma integração que a gente tem. Não adianta a gente estar sempre com a cabeça na lua, lá no mundo de Bob, nas estrelas, esquecer do nosso chakra da terra aqui, né? Do nosso roots aqui. Nossa conexão com o planeta, que é por isso que a gente está aqui, né? A gente veio para aterrar, trazer mais luz e amor para esse planeta, para fazer a mudança necessária, né? Exercício físico também, como a gente já comentou, é importante para a gente, né, transmutar ali o que tem através do nosso corpo, dentro de nós, enfim, desbloquear coisas que estão ali dentro ainda. Então, tudo isso faz parte de você buscar uma expansão contínua, que é eterna, de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, e aos pouquinhos você vai conseguindo ter um pouco mais de estabilidade com relação ao seu processo, porque no começo a gente sente muito, às vezes, um despertar dentro do despertar sempre acontece. Mas às vezes a noite escura da alma, às vezes vem muito profundo. E as primeiras vezes que a gente sente, como se a gente tivesse abandonado, nosso processo parado, tudo parado. Tudo sem sentido. Tudo sem sentido, que parece que nada, eu preferia voltar quando não era desperto. Às vezes a gente fica se perguntando essas coisas e a gente cai lá no fundo da alma. E tem que lembrar sempre que sempre tem um grupo de luz para quando a gente precisa receber informações, energia, para dar aquele gás assim, a gente sempre tem à disposição. Então, quando a gente está assim, que a gente não consegue se segurar sozinho, peça uma ajuda ao plano espiritual, peça ajuda ao seu grupo de luz, que não tem vergonha nenhuma em você pedir ajuda quando você realmente precisa, né? Uma coisa é você pedir para qualquer coisa e não ter poder mesmo próprio para poder fazer as coisas e tomar suas próprias atitudes, ser responsável pela sua vibração e experiência. É diferente de você, quando você não tem condições de fazer isso, pedir ajuda, pedir aquela força um pouco a mais deles, sabe?
Então, uma coisa é você ser codependente de algo, dos seus guias mentores, outra coisa é você pedir ajuda realmente quando você está necessitado. E um desses casos é quando a gente está na noite escura da alma e a gente realmente precisa de um fôlego, a gente precisa daquele empurrãozinho a mais de energia. E também não é vergonha nenhuma só você pedir, você entrar em contato, conversar com alguém que você, enfim, que entenda um pouco do que você está passando, para que isso vá sendo transmutado. E é assim, gente, um dia de cada vez, vivendo o nosso processo. Às vezes a gente está mais equilibrado, em harmonia, outras vezes a gente está mais desequilibrado. E quando a gente está desequilibrado, que a nossa vida parece estar estagnada, a gente tem que olhar para dentro e ver o que eu não estou fazendo. Que geralmente é algo que a gente não está fazendo que deveria estar fazendo. Tá bom? E lembre-se assim, ó, tá tudo dentro do plano divino, né? Então, assim, até mesmo esses momentos de desequilíbrio, que você se enxerga, se vê nesse momento, é um momento de aprendizado, né? É um momento onde você relembra de alguma coisa que você já sabe, mas esqueceu, né? Então, tudo isso é aprendizado. Então, gratidão por tudo, em todos os momentos e todas as experiências. É isso aí. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão a todos os integrantes da família Vibrando Alto. E até o próximo vídeo. Namastê.